Muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 9 de junho de 2022, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, e eu diria aqui que é uma live exclusiva, em primeiríssima mão aqui. O pessoal da Vinci sempre nos premiando aí com informações bacanas, com visão de mercado, com todo esse arcabouço de informação que chega e que é disponível para a gestora, compartilhando com todos nós aqui. E eu não poderia deixar de trazer o Gustavo Cortes para falar sobre o VCRI, e o nosso velho escudeiro aqui, o João Gabriel, que sempre está conosco em todas as lives, para dar todo o suporte para o time de gestão, ele que responde pelo RI, a comunicação dos fundos da Vinci, que tem site próprio, tem todo um veículo de comunicação. Bom, como vocês sempre acompanham no nosso canal aqui, a gente gosta de trazer a cobertura dos fundos novos, depois que terminam as suas ofertas, e o VCRI, inclusive, é um fundo que a gente fez ali a cobertura inicial da oferta que veio ao mercado, e já aqui trazendo para vocês em primeiríssima mão o fundo de recebíveis da Vinci Partners. Então, João Gabriel, seja bem-vindo. Gustavo Cortes, seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, Baroni. Um prazer aí estar aqui novamente. E é uma honra ser a primeira live que a gente está fazendo do fundo, ser no seu canal, que é sempre um grande parceiro e faz um excelente trabalho aí para a indústria de fundos imobiliários. Legal. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Baroni. Um prazer enorme estar aqui falando com o seu público, né? Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente explicar um pouco o histórico, né? Repassar a estratégia e dividir com vocês aqui alguns temas e alguns insights interessantes. Muito obrigado aí novamente pela oportunidade. E que seja a primeira de várias vezes que você volta, tá bom, Gustavo? Vamos lá. Bom, eu não poderia começar essa live diferente, tá? É uma pergunta que chegou para a gente aqui, quando eu anunciei que ia fazer a live, por que a Vinci não optou por seguir a trilha de crescimento dentro do VIFI, né? Que é um fundo mais voltado para instrumentos financeiros. E mais do que isso, eu até avanço um pouquinho aqui na pergunta, né? Uma vez que a tendência natural do mercado, pelo menos é o que se desenha, de ter esses veículos mais híbridos, né? Que possa transitar o princípio clássico do hedge fund, né, que possa transitar um pouquinho aí por outros fundos, por outros ativos imobiliários, ações de empresas listadas e mesmo CRIs. Então, por que a Vinci foi neste caminho que, a princípio, não é para onde está indo aí a avenida de crescimento do mercado? Eu acho que não poderia começar diferente, a não ser por essa pergunta. Perfeito, eu acho que eu posso responder, né? E a ideia tem a ver um pouco com a concepção da nossa grade de fundos imobiliários e até a nossa grade de fundos de crédito, né? A gente vê muito valor, né? E sempre deixar muito claro, né? Transmitir para os nossos clientes exatamente qual a estratégia core de cada produto, né? Então, até recapitulando, né? Historicamente, os nossos fundos de tijolo, né? Que são os mais tradicionais, os mais conhecidos, tem muito dessa estratégia de segmentar, né? Então, por isso que você tem, né? O fundo especializado na aquisição de shopping centers, o VISC, né? O fundo de galpões logísticos, o VILG, o fundo, né, de escritórios corporativos, o VINO, né? E na época, quando a gente montou o VIF, né, isso foi em 2009, inclusive ele nasceu como um fundo híbrido, sim, né? Ele é um fundo que tinha como estratégia principal até uma alocação maior em cotas de fundos imobiliários e como uma estratégia complementar, uma alocação em crédito, né? E foi nesse momento que a gente formalizou algo que a gente já fazia há bastante tempo aqui na Vinci, que é justamente explorar uma sinergia grande entre as áreas de real estate da Vinci, né, áreas imobiliárias, e a área de crédito, né? Então, a gente sempre trocou muita figurinha, sempre falou bastante de cenário, de fundamento, né? Sempre uma área apoiando a outra, tanto na originação como na avaliação de risco, avaliação das contrapartes, avaliação da liquidez, né, e da suficiência das garantias. E o VIF foi o primeiro fundo onde a gente teve essa cogestão formal entre a Vinci Real Estate e a Vinci Gestora, né, que faz a gestão dos fundos de crédito. E no VIF a gente, né, montou, sim, um portfólio de crise, né, mas de forma complementar. A grande tese do VIF, a grande diferencial, é ter toda essa inteligência imobiliária e essa leitura de mercado para alocar em cotas de fundos imobiliários listados, incluindo os próprios fundos de recebíveis, os fundos de CRI, né, onde a gente consegue auxiliá-los aí, né, em fazer uma avaliação bottom-up e também, né, por que não, trazer CRIs para compor esse portfólio. No fundo de CRI, a ideia é um pouco exatamente dar esse benefício para o cliente, ter a exposição mais pura, mais, né, cristalina na estratégia de crédito, né, na estratégia
né, que tem carrego, né, que tem garantia real, que tem uma previsibilidade como qualquer ativo de renda fixa. E nada, eu diria que assim, não teve um timing melhor do que esse ano, né? Esse ano é um ano que, na nossa visão, a classe de ativo crédito em geral tem uma aderência imensa, né, ao cenário. Por definição, crédito é um instrumento, né, que tem menor volatilidade, é um instrumento, acima de tudo, defensivo, né, de preservação de capital, e que oferece hoje um carrego muito interessante em função, né, da combinação de duas variáveis que nem sempre são possíveis, né, nem sempre coexistem. Primeiro, você tem taxa de juro alta nos dois segmentos, né, tanto o CDI está em níveis bastante altos, bastante, historicamente, inclusive, talvez aí dos mais altos, né, não o maior, mas próximo dos highs. A taxa da NTNB, né, que é outro indicador muito utilizado para a precificação de ativos de crédito, também vive um momento, né, de níveis historicamente muito altos. E a gente consegue originar oportunidades, operações com níveis de spread bem interessantes num segmento de risco que a gente elegeu como foco do fundo, que eu vou explicar mais à frente, que é o segmento, né, de middle risk, né, alguma coisa que não é definitivamente um fundo high yield super arriscado, mas também não é aquele fundo, né, que só faz operações muito high grade, muito plain vanilla. Né? Então, quando você pega esses níveis de spread que a gente está conseguindo operar, como CDI mais 3, CDI mais 4, até CDI mais 5, ou IPCA mais 8, IPCA mais 9, 9,5, você consegue ter um nível de carrego, um nível de renda bem interessante. Então, a gente acha que o momento é um momento ideal de você ter um produto que seja bastante focado em CRIs, né, em ativos de crédito, efetivamente, sem prejuízo, né, até como a gente deixou muito claro no nosso roadshow, que ele não necessariamente precisa fazer 100% de operações em CRI. A ideia, né, sempre foi como o que a gente chama de estratégia core, né, que tipicamente vai ter ali 80%, 90%, né, não está muito escrito em pedra, é um pouco dinâmico em função das oportunidades do mercado, mas a oportunidade principal, e por isso, né, estratégia core, são justamente esses CRIs, né, com nível de relação retorno-risco bem diferenciado e com um pacote de garantias reais, e de forma complementar, e aí também utilizando bastante dessa sinergia, né, da expertise do nosso time de fundos, de FOFs, também, por que não, alocar o nosso caixa, até porque, como qualquer ativo de crédito, você sempre acaba tendo algum caixa transitório, seja no momento, né, que você captou e vai alocar no CRI, ou seja também no momento que você está recebendo os juros e principais, o juro, né, o pagamento de juros e a amortização de principal dos CRIs. E nesse momento, né, assim, você pode naturalmente deixar aplicar o caixa nos instrumentos tradicionais de renda fixa, como uma operação compromissada, o fundo de zeragem, né, um título público federal, mas esses ativos, eles, além de terem um spread, né, por definição, igual ao título público, ou zero, eles têm aquela ineficiência tributária, né, que você conhece bem, né, que por conta da questão, né, da não isenção. Então, quando a gente pega um caixa, né, e vai aplicar, por exemplo, num fundo imobiliário ou num produto de renda, é uma forma de você otimizar. Então, de certa forma, ele tem alguma diversificação, mas o grande charme, o grande apelo que a gente considera hoje é justamente você ter, né, essa estratégia, esse carrego mais puro de crédito, né, que oferece, novamente, um nível de retorno historicamente muito interessante na nossa visão. Baroni, se eu puder completar em um minutinho aqui, rápido, claro. É exatamente isso que o Gustavo falou, e é diferente do VIF, né? Que o VIF, mesmo sendo um fundo híbrido, ele é um FOF. A raiz dele é um fundo de fundos. Aqui a gente está falando de um fundo puro sangue de CRI, né? Que a gente gosta de falar. Então, as estratégias principais deles são um pouco diferentes, apesar de, obviamente, ter uma sinergia clara entre os dois, mas são fundos com estratégias bem diferentes e mandatos diferentes, e até por isso a gente optou por separar os mandatos. E assim, sobre o momento, eu acho que o momento para fundo de CRI, é óbvio que a gente está vendo aí recentemente viu uns hedge funds nascendo e tendo captações de sucesso, mas o momento para fundo de CRI também acho que não poderia ser melhor. Acho que nos últimos 2 anos os fundos de CRI ganharam um protagonismo na indústria muito, muito relevante. A participação dos fundos de CRI no IFIX mais que dobraram hoje, se eu não me engano, mais de 40% do IFIX é representado por fundos de CRI. Então, a gente acha também que o mercado andou para esse lado, que é positivo para o fundo, no fim das contas.
Muito bem. Bom, vamos fazer alguns highlights aqui, né? O fundo já está aí com 1.733 cotistas. Até perguntaram aqui quais são as taxas do fundo. O fundo começa, então, com uma taxa de 0,95, mas ela é regressiva, né? Ela é escalonável aqui e regressivamente ela pode, depois de um bi de patrimônio, chegar em 0,75. E uma taxa de performance alinhada ao principal benchmark do próprio portfólio, né? Embora você tenha falado de CDI, mas a ideia está correlacionada com a inflação mais, não é isso, Gustavo? Alguma observação? E um patrimônio aqui de quase aí 180 milhões de reais, certo? Perfeitamente. E aqui eu acho que tem dois pontos importantes, né? Primeiro, o que a gente sempre costuma dizer, esse não é o primeiro fundo onde a gente investe em CRI, né? Na verdade, a gestora, só para dar um passo atrás, né? Todo mundo deve conhecer bastante a Vinci por vários produtos, mas a própria, o próprio equipe de crédito e fundos de crédito da Vinci existem há bastante tempo, né? A gente já tem fundos de debêntures, fundos que investem em cotas de FDICs, que fazem operações estruturadas, fundos de debêntures de infraestrutura, e os nossos primeiros fundos imobiliários, eles datam lá de 2013 e 2014, que, na verdade, eles não eram no fundo de crédito, perdão, não era um fundo imobiliário, era um fundo de renda fixa, mas que ele fazia operação com garantia real imobiliária, seja no formato de CRI ou no formato de debênture, né? E o nosso fundo, ele não começou agora, né? Esse é o IPO, mas, na verdade, ele é a segunda oferta de cotas, né? Então, assim, a gente fez aqui um planejamento, né, justamente para criar primeiro o que a gente chama de um portfólio inicial, um portfólio de warehousing, né, com capital proprietário aqui da Vinci. A gente investiu 80 milhões de reais em cerca de 20 operações de CRIs. E aí, já respondendo uma primeira pergunta, Baroni, a gente sempre foca muito nessa questão da diversificação, tá? Isso é um tema super importante para a gente em crédito, faz parte da nossa cartilha, né? E foi a forma com que a gente definiu que a gente vai construir, vai gerir esse portfólio. Diversificação em vários níveis, tá? Diversificação por emissor, por grupo econômico e também por segmento. Então, desde o início, quando a gente montou, né, a fase inicial, os 80 milhões, que foram a primeira fase de investimento, a gente já comprou 20 papéis, né? A gente sabe que tem gestores que, de repente, concentram mais. A gente não, a gente prefere fazer uma gestão, né, bem diversificada. E com essa segunda oferta, que foi quando a gente trouxe o fundo para a Bolsa, né, para a listagem, que a gente captou os 94 milhões, a gente já comprou mais 13 papéis. E a gente continua investindo, né, em ativos, sempre olhando, né, operações da faixa de 3, 4, 5, em alguns casos um pouco maior, né? Nem todos os fundos, nem todas as operações precisam ser muito pequenas, mas a gente segue alocando, né, e segue diversificando o portfólio, e aí a gente consegue ter, na verdade, dois benefícios, tá? O primeiro é justamente você já ter uma base de investimento inicial, que já vai te gerando renda, né, de forma diversificada, e isso ele elimina aquele efeito tradicional, né, que um fundo que capta muito, ele demora para alocar e a rentabilidade cai. Aqui no nosso caso, né, você deve ter acompanhado, a gente já começou o primeiro mês anunciando o dividendo de 15 centavos por cota. Então, espera só um segundinho, ó. Vou até jogar na tela aqui, ó. Vou até jogar na tela, né? Então, vocês anunciaram 15, lembrando que o fundo é base 10, já está com 57% alocado e tem ainda 13 centavos de resultado acumulado, tá bom? Então, pode voltar aí, segue o jogo. Não, foi excelente esse gancho que você pegou, porque, né, isso é fundamental, né? Por que a gente tem esse resultado acumulado? Isso foi tudo planejado, naturalmente, com muita cautela, né? Justamente porque a gente montou esse portfólio inicial de 80 milhões e essa carteira foi gerando, né, resultado, foi gerando carrego para a gente, que vai beneficiar os cotistas que entraram agora, né? Porque eu já tenho, né, um estoque, vamos chamar assim, de riqueza, que me permite, né, já largar com o dividendo, né, potencial desde o início. E a gente segue alocando para, né, continuar, né, esse fluxo de pagamentos. E eu acho importante também observar o seguinte, a gente teve uma originação muito farta aqui, muito interessante na Vinci, né? Então, a gente não precisa fazer poucas operações, a gente pode, né, pulverizar um pouco mais. E os ativos que, porventura, né, a gente não conseguir alocar
ou por timing, ou pelo tamanho da oferta, são ativos que a gente já está, né, discutindo com as contrapartes para deixar isso, de certa forma, meio que opcionado para fomentar o crescimento do fundo, né? Que aqui eu queria deixar uma mensagem muito clara. Eu não sei em que momento, né, e quando a gente vai fazer uma nova oferta, mas claramente o nosso plano de voo não é parar nessa segunda oferta, né? A gente não fez esse fundo, né? A gente não começou o fundo com 80 milhões para ele parar em 80 milhões, a gente começou isso para sedimentar uma captação, mas o fundo não vai parar com 180 milhões de patrimônio e 1.700 cotistas, né? A nossa meta de longo prazo é muito mais ambiciosa e é construir, trilhar um caminho muito similar ao que a gente fez nos outros fundos imobiliários aqui da casa, né? E a gente, inclusive, né, pelos próprios dados que o João citou, tem a convicção, né, que o segmento tem potencial para a gente ter um fundo que vai crescer em centenas de milhões e em breve, assim, mais cedo ou mais tarde, né, a gente vai vir com uma nova oferta justamente para dar vazão a essa nossa capacidade de originação. Fizeram uma pergunta inusitada aqui. Desculpa, João, mas às vezes até você pode responder, mas uma pergunta bem inusitada aqui, o Finis Newspaper. Anunciaram dia 16 de maio o rendimento que tinha database 31. Vai ser uma prática manter essa antecedência ou foi factual isso daí? Acho que isso aí, então, eu ia até voltar nesse ponto aqui até agora. O que aconteceu no dia 16 de maio? 16 de maio foi o primeiro dia de negociação do fundo, né? E assim, é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui como gestora é de sempre privilegiar o investidor que confiou na gente, que entrou no IPO, que entrou na oferta. E historicamente, assim, não da 20, mas em todos os fundos, tem sempre um período de alocação ali entre o momento que liquida o dinheiro até o momento que consegue rodar a carteira com 100% alocada e ela gerar o rendimento natural do fundo. É uma escadinha. E a gente se preocupa muito com isso. No caso do Viur, que foi nosso penúltimo IPO antes desse, ano passado, a gente conseguiu fechar os 5 deals no mês que a gente encerrou a oferta e anunciou um rendimento full já no primeiro mês, que foi algo, na minha visão, algo bem inédito para fundo de tijolo. Em menos de 30 dias você conseguir alocar 100% dos recursos e anunciar um rendimento cheio, ou seja, a gente recebeu os aluguéis dos imóveis no primeiro mês. No caso do VCRI, a gente também se preocupou com isso. O fundo já tinha um resultado acumulado, de forma que não ia ter aquela escadinha até chegar no rendimento full. A gente já conseguiria usar esse rendimento acumulado para deixar o fundo na velocidade cruzeiro que a gente acredita que é por volta desses 13, 14, 15 centavos aí, que a gente previu 13 no estudo de viabilidade. Então, nesse primeiro mês, a gente optou por anunciar o rendimento no primeiro dia de negociação, tá? Então, a gente anunciou no dia 16 de maio, sendo a database 31, mas nada impede que a gente faça de novo, mas a ideia agora, por enquanto, é padronizar junto com os outros fundos. Acho que foi algo atípico, porque foi o primeiro dia de negociação do fundo. Não falando de valores, mas uma pergunta que fizeram aqui que eu acho importante. O VCRI vai ser em qual molde? Por exemplo, vai ser aqueles fundos de CRI que pagam 80 centavos, depois paga 1,50, depois volta para 1,20, depois vai para 1,80. Vai ser aqueles que vai pagar sempre um reloginho todo semestre, no final faz um ajuste e depois encontra o patamar no semestre subsequente? Ou vai ser um de guidance mesmo, assim, que você vai dar um guidance longo e vai equalizar, segurar a inflação, soltar? Qual dos 3 modos? Veja que eu não falei de valores, mas do formato. Perfeito. Dá para responder? Vou começar aqui, Gustavo, e depois você me complementa. Mas assim, acho que no fundo de CRI é um pouco diferente de fundo de tijolo, que você não consegue deixar tão reloginho assim, né, o rendimento. Mas, obviamente, como a gente conta com um rendimento acumulado que não foi distribuído, a ideia, por enquanto, nesse começo, é tentar, acho que, linearizar ao máximo, obviamente, às vezes, tendo que no final do semestre distribuir um pouquinho mais para enquadrar os 95%, mas eu acho que tendo rendimento acumulado, a gente gosta de gerar essa previsibilidade. E aqui eu quero fazer uma pontuação e me corrijam se eu estiver falando bobagem. Vocês têm aí esse rendimento acumulado que não tem a necessidade da distribuição do semestre, porque já nasceu dentro do fundo com essa característica, né? Já está carregando isso há mais tempo. Falei Perfeito. Bobagem? Não, é isso. Quando a 20 era o único cotista do fundo, o fundo proprietário da 20, a gente convocou uma assembleia aprovando a não distribuição do rendimento e a 20 aprovou como cotista.
então a gente não é obrigado a distribuir a totalidade desse rendimento no semestre que foi gerado. Maravilha. A gente gerencia, né, esse valor como uma espécie de colchão, né, como uma folga para a gente utilizar isso ao longo do ano, né, e suavizando as alocações. E falando, sem querer, né, também, não é falando de valor, mas assim, a gente acha que a previsibilidade é um ativo interessante. O fundo de CRI, como o João falou, ele, de certa forma, ele te dá um pouco mais de visibilidade, porque você tem, né, ali uma leitura de mais ou menos qual é o seu retorno, né? E quando a gente construiu o estudo de viabilidade, é um estudo de viabilidade que a gente foi muito transparente. A gente fez uma carteira, né? A gente partiu da carteira existente, mais o pipeline, e a gente estimou quanto que a gente geraria de resultado. Aqui só tem uma ressalva que eu acho que é importante comentar, é que a gente tem uma parte da carteira em CDI e uma parte da carteira em IPCA. Posso te interromper? Né? Fazer a indelicadeza de te interromper? Por favor. O objetivo porque eu vou te colocar na cara do gol aí, ó. Você falou tanto de diversificação, e até o FinNewsPaper voltou a perguntar se vocês vão fazer comunicados ao mercado. FinNewsPaper, na verdade, o fundo, né, o VCRI, já está nascendo com uma quantidade bem relevante de operações, que daqui a pouco eu só vou mostrar a tabela para vocês, mas olha o tamanho da diversificação que ele já está nascendo, que como o próprio João Gabriel colocou, né, o fundo já tinha 80 milhões de patrimônio, a 20 já era cotista direta do fundo, então já tinha todo ali um histórico de operações. Então, Gustavo, eu te coloquei na cara do gol, pode falar tanto do ponto de vista de segmentação quanto de índices também. Vai lá. Perfeito. Então, o primeiro de segmento, né, que a gente também é um dos diferenciais aqui, a gente tem uma originação farta, né, que não se restringe, como a gente fala, aos segmentos tradicionais imobiliários. É claro que a gente não desgosta, tá? A gente até tem uma parcela, né, como vocês podem ver, de imobiliário residencial, né, de operações de carteira de financiamento hipotecário, também conhecido como home equity, né, geralmente são carteiras pulverizadas, e aqui tem uma característica interessante, né, porque essas carteiras você tem a alienação fiduciária de imóveis residenciais urbanos performados e uma estrutura de cota sênior subordinada que te dá uma proteção adicional, mas além disso, a gente traz outros segmentos que é onde é possível você estruturar boas operações com garantias reais imobiliárias, como, por exemplo, o segmento de logística, né? Então, a gente tem, por exemplo, operações onde você tem garantia de um centro de distribuição alugado para grandes empresas do setor de alimentos, né? Você tem um terminal, né, que a gente até comentou, né, um terminal no Porto de Paranaguá, né, que é um terminal de exportação de grãos, né, cujo locatário é a Cargill, né? Então, você vê que é uma dinâmica bastante, né, descorrelacionada com o segmento tradicional imobiliário. A gente foi pioneiro aqui na 20, né, na concepção, na estruturação de uma modalidade de CRI, que particularmente eu acho muito interessante, que é um CRI lastreado num contrato de locação, mas não de um imóvel comercial, em si, por exemplo, de uma usina de geração solar que vai suprir a demanda e o consumo de energia de um grande cliente, como uma empresa de telefonia, como Claro, como Vivo, como tantas outras, que deixam de comprar energia da distribuidora e passam a utilizar essa energia que eles alugam, né, através de um contrato de locação, né, para ter essa economia. Então, CRI de geração distribuída é um belo exemplo disso. Além disso, a gente tem CRIs de corporativos de empresas de diferentes segmentos e uma classe de ativo que a gente gosta muito, que são os CRIs do segmento do agronegócio, né? Então, essa operação que está, inclusive, em primeiro lugar, é o CRI da MacCampo, é uma operação interessantíssima, que você tem um pacote de garantias reais muito substancial, né? Você tem aqui a alienação fiduciária de 2 fazendas, que talvez sejam, né, das principais fazendas produtoras de soja, né, do país, eram fazendas muito relevantes que pertenciam a Brookfield, que foram vendidas para o Grupo MacCampo. O Grupo MacCampo é um dos maiores produtores, tem quase 50 mil hectares de terras próprias, e além de ser um produtor rural, é um grupo bem diversificado. Eles são donos da maior rede de concessionárias John Deere, né, que alugam máquinas e outros ativos, né, de uso do agronegócio, né? Então, você tem aí uma série de ativos, por exemplo, Shopping São Gonçalo, né, o CRI da Byte, que é um empreendimento aqui na Praia do Arpoador único,
as operações de home equity da Creditas, né, a operação da Clamed, que é uma outra oportunidade originada aqui, estruturada pelo nosso time, que é uma das principais empresas do segmento de saúde, é uma rede de farmácias muito focadas na região sul. Então, a gente procura dar essa pegada, essa abordagem multissetorial, né, para trazer uma diversificação não só do ponto de vista, né, por emissor, como eu comentei, mas também por segmento econômico. E aí, desculpa interromper. Pode ir lá, João, pode ir lá. Alguns dos seus espectadores podem gostar aí, Baroni. Tem o que da Arena MRV aí na próxima página também, né? Para quem torce para o Atlético Mineiro deve conhecer esse aí. Mas, enfim, a gente gosta sempre de diversificar. Acho que diversificação está na nossa cabeça. Arena é MRV, né? Isso. E aqui vocês podem ver o seguinte, quer dizer, a carteira em CDI que tende a crescer, tá, nos próximas semanas, até porque a gente ainda está naquela fase de alocação. Você já está até respondendo uma pergunta do Kaique aqui. Com caixa, você acha que vai aumentar um pouco mais para a CDI? Sem dúvida, tá? A gente hoje está com cerca de 40 milhões em caixa, a gente alocou, como foi dito, né, quase 60%, ainda tem mais ou menos 40 milhões para alocar. Essa alocação, ela na verdade já está reservada, né? Como diz aqui, já está aprovada, a gente já está em processo de estruturação, registro de garantia, e ao longo do mês a gente vai liquidando essas operações. Coincidentemente, as operações IPCA foi uma coisa aleatória, acabaram liquidando antes das operações de CDI. Mas as próximas operações, que estão já na nossa esteira de liquidação, já são mais voltadas para CDI, são 90% em CDI. E são operações a CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, né? Que somadas essas operações, que hoje estão ao redor aí de IPCA mais 8,30, né, vão gerar um nível bem interessante, tá? De retorno. Gustavo, posso fazer uma pergunta capciosa aqui para você? Claro. A gente percebe os volumes aqui, né? Então, assim, claro, tem uma operação maior, né? Que é a da MAC Campo, mas quando você vai baixando aqui, você vai vendo operações de 6 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 5, 3, são cheques pequenos. Né? Então, a carteira realmente está bem diversificada. Claro que tem crise aqui de 2019, 2020, 21, 22, mas tem cheques bem pequenininhos, assim, tem uns de 400 mil a 1 milhão e pouco e tal. Uma coisa que eu já percebi, pela minha experiência acompanhando esse mundo de fundos imobiliários, é que os fundos de crise, principalmente aqueles mais novos, eles nascem numa pegada muito assim, poxa, olha que legal, IPCA mais 8 de média e CDI mais 4,5, que bacana. Mas à medida que o PL vai crescendo e você começa a acessar operações maiores, naturalmente essas taxas ponderadas vão diminuindo. Então, assim, a pergunta capciosa é a seguinte: você tem a intenção de crescer o fundo? Óbvio, ponto, claro, isso é evidente. Mas ao crescer o fundo, você vai continuar com essa pegada de pulverizar muito e vai chegar uma hora, vamos supor que a gente está fazendo essa live daqui 2 anos, vai ter 300 CRI aqui com um monte de chequinho pequeno e essa taxa média ponderada mais alta, ou você vai colocar cheques maiores e automaticamente ser mais controlador da operação, estruturador da operação, ter um sponsor que realmente esteja alinhado diretamente com vocês e, consequentemente, as taxas diminuem por uma questão, por uma obviedade quase. É difícil você comprar uma operação gigantesca com IPCA mais 9. A contraparte não necessariamente está disposta a correr esse risco e, se ela estiver disposta, ela é forte o suficiente para buscar outros veículos de financiamento. Então, assim, desculpa ter alongado na pergunta, mas é uma pergunta que quase que, eu diria, conceitual desse mundo todo de fundos de CRI. Não, perfeito. Eu acho que a pergunta tem 2 ângulos aqui, 2 aspectos um pouco diferentes. Né? O primeiro com relação à concentração e ticket. Né? Claro que, assim, na medida que o fundo vai crescendo, vai chegando a 300, 400, 500, 1 bilhão, né, a gente não vai continuar fazendo operação de 3, 4, 5 milhões de reais. Mas em termos percentuais, a gente não, nossa filosofia, novamente, não ser um fundo muito concentrado, tá? Então, a gente vai manter em termos percentuais, em termos relativos, uma diversificação parecida, mas os tickets começam a ficar um pouquinho maiores. Né? Então, em vez de fazer operação 3, 4, 5, 7, vamos começar a fazer 10, 15, 20, e depois 30, 40, 50. Mas não significa que percentualmente o fundo vai ficar mais concentrado. Né? Ele vai continuar tendo essa concentração. Com relação também à questão de uma, né, o que você está falando, operações maiores necessariamente vão comandar prêmios menores, não é uma relação tão direta, tá? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, a gente tem fundo aqui na casa de 700 milhões de reais, 600 milhões de reais, né? A gente está aqui trabalhando agora
né, outras oportunidades maiores que têm uma taxa ainda interessante, a despeito do tamanho. É claro que vamos lá assim, daqui a 3, 4, 5 anos, talvez quando a gente tiver 2 bi, 3 bi, 4 bi, fazendo cheques muito maiores, aí sim, eu acho que esse efeito começa possivelmente a puxar um pouquinho para baixo a média. Mas nesse universo, né, de um fundo, vamos chamar de fundo nos próximos 1, 2 anos, que, né, eu acho que a gente vai ter um patrimônio que pode chegar a 1 bi, mas não vai passar muito disso, não é? Assim, até porque o nosso crescimento é um crescimento meio que de corrida de maratona, né? Aqui a turma aqui é triatleta, né? No seguinte sentido, a gente vai gradativamente no nosso ritmo, crescendo o portfólio. Ainda dá para fazer muita operação interessante com taxa, com tickets de 30, 40, 50 milhões. Até porque algumas das operações que a gente tem, a gente usa um pouco, né, o nosso poder de fogo. A gente tem hoje, né, mais de 3 bilhões de reais sob gestão em ativos de crédito, mais de 5 bilhões de reais em ativos de fundos imobiliários. Então, a gente tem outros bolsos para originar operações maiores que os fundos podem co-investir. E não necessariamente em operações de 30, 40, 50 milhões, você tem que abrir muito mão de prêmio, né? Pelo contrário, continua tendo um prêmio muito parecido nesse nível de operação. Agora, numa operação de 500 milhões, de 300 milhões, eu tendo a concordar com você, mas, na verdade, esse é uma das nossas vantagens competitivas. Por a gente não ser um fundo gigante, a gente consegue ter agilidade, consegue ter diversificação e consegue capturar esse prêmio, né, que a gente acha um prêmio bem bacana nesse posicionamento de middle risk que a gente está, né, mantendo aqui para a carteira do fundo. Tá claríssimo, a gente já está caminhando para o fim da live, mas eu quero bater rapidinho aqui alguns pontos. Primeiro, o Phineas Paper já se disse cotista do fundo aí, que já está montando posição, e ele é sempre muito ativo nas lives, que ele acompanha muito esse mundo de fundos imobiliários. Ele sugeriu incluir a questão de carências, né? Se há realmente alguma coisa, se há amortizações mensais, trimestrais, semestrais, anual, se é bullet, derivar um pouquinho mais, né? Essa descrição do CRI. Então fica essa primeira sugestão, João, anota Perfeito. Aí. E a outra sugestão dele, eu gosto muito, né, dessa ideia de mostrar o que é resultado contábil, o que realmente é lucro de uma maneira mais detalhada. Eu acho que isso é importante, né? O que efetivamente foi retido dentro daquele mês. Embora vocês já tenham colocado uma DRE aqui, deixa eu ver se eu até encontro ela rápida aqui enquanto a gente finaliza, mas só um pouquinho aqui. Eu acho que... Desde já agradeço as sugestões, mas a gente justamente está tentando, né, trazer o máximo de transparência. Só um ponto que eu acho que é sempre importante. Esse primeiro mês, ele também não é muito indicativo, né, do fundo em velocidade cruzeiro, né, porque tem muita gente que vai olhar, não, mas esse mês o resultado foi tanto, mas significa então que no mês seguinte, lembra que o fundo está ainda, né, nas primeiras semanas, a oferta liquidou ali em meados de maio, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho, a gente terminar esse processo de construção de portfólio, que a gente até sempre sinalizou que ia demorar alguma coisa como 2 meses, a gente já está até bem avançado, para depois a gente começar a replicar para frente as métricas do fundo. Mas a gente está procurando, sim, deixar, né, o que é resultado acumulado não distribuído, né? Então, eu até coloquei na tela aqui, Gustavo, para todo mundo ver. Perfeito. Então, a gente aqui fez a memória de cálculo, né? Como é que a gente chega nesses 13 centavos, o que a gente tinha de resultado acumulado no início da oferta, os 3 milhões e 700. Eu acho que a ideia de vocês, em algum momento também, é explicar um pouquinho mais sobre cada operação, né? Ter esse componente ali, né? O Baroni, tem até assim, já ia engatar no final aqui, né? Mas tem um ponto aqui que eu acho que é super relevante para esse fundo, é que ele já nasce integrado aqui numa plataforma de RI, no ecossistema de RI, que eu acho que a gente foi pioneiro lá em 2017 com o VISC. Então, de site, relatório mensal, relatório trimestral, podcast, que a gente solta mensalmente com informações relevantes do fundo. E aí, a nossa ideia no relatório mensal não foi entrar tanto no detalhe de cada operação, até para não ficar, como tem uma carteira grande, fica aquele relatório de 30, 40 páginas, que o pessoal acaba vendo e nem chega no final. Então, se eu puder compartilhar minha tela aqui, eu consigo? Claro que pode, claro. Já até parei a minha aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é exatamente uma solução que a gente desenhou, que eu acho que atende essa demanda, mas fica de uma forma mais light, né?
Pronto, coloquei aí. No site do fundo, a gente busca trazer mais informações sobre os CRIs. A gente nada mais que replica os gráficos do relatório mensal, só que de forma interativa aqui, só que a tabela, se você clica aqui no primeiro CRI, você vê uma descrição do CRI, você vê as garantias dele, você consegue ver uma foto. Então, assim, a gente conseguiu tentar trazer um pouco mais de detalhe sem ter que transformar o relatório mensal num documento enorme. Então, a gente sintetizou no relatório mensal as principais informações, na nossa opinião, e acho que, claro, a gente pode ir evoluindo aqui, foi o primeiro mês do fundo, mas, assim, a ideia é a gente no site ter mais informações, um pouquinho sobre cada CRI, explicando exatamente cada operação. Ok. Bom, estamos realmente caminhando para o fim, 35 minutos. O Kaique está preocupado aqui, ó. Ele está preocupado o seguinte: vai entrar nessa de alocar em outros FIIs da casa, da 20? Não, né? A ideia não é essa, né? Pelo que eu estou entendendo. Não, é como eu falei, a ideia é eventualmente a gente ter um fundo puro sangue, né, de crédito, de CRI, e eventualmente comprar um fundo imobiliário ali até para otimizar essa aplicação de caixa, né? Olha, o Rafael, eu acabei assim, o pessoal falou aqui do Status Invest, que não está aparecendo, eu já até sinalizei já para o responsável pelo site aqui imediatamente, porque para mim foi uma surpresa não estar. E o Rafael acabou de apontar aqui, ó, não consegui comprar pela corretora do Itaú. Será que está com algum problema de listagem, João? Será que pode ter alguma coisa nesse sentido? Eu acho que às vezes essas coisas são sinais pequenos de que pode ser ter algum problema de sinal do fundo, porque o Status Invest também não puxou. Então, fica essa dica para investigar melhor. Eu já acionei o pessoal do Status Invest aqui e fica essa dica aí. Ele não tem trava de investidor qualificado, né? Não, é até estranho, assim, vou investigar. Investiga, né? Às vezes uma coisa boba... Surpresa. Assim, na física aqui, a gente, eventualmente, óbvio, com a aprovação prévia do compliance, a gente pode comprar. Eu conheço gente que comprou também, e não teve problemas, tá? De fato, nenhuma foi pela corretora do Itaú, mas eu vou investigar, assim, se acontecer algum problema desse. Acho que outras plataformas eu já vi que estavam lá. Marcos já acabou de falar, algumas corretoras travam por liquidez. Entendi. De fato, o fundo ele é mais recente, ele está negociando aí na casa de 50, 60 mil dias, pode ser de repente, mas eu a gente pode investigar e a gente dá um retorno aí, a gente se comunica. Se não for nada, enfim, fica tudo certo. Perfeito. Bom, Gustavo, eu acho que o primeiro passo foi dado, parabéns aí pelo fundo, volte sempre, e à medida que o fundo for crescendo, a gente vai tendo mais história para contar aqui. Várias sugestões, o chat fica gravado, então depois pode ver, o FinNewsPaper falou de incluir informações sobre subordinação dos CRIs, qual o mix hoje entre sênior e subordinada, se tem sequenciamento de todas as sênior, então, uma série de coisas que ele deu de sugestão e questionamentos, que vale principalmente para o João aí, que lidera o RI, está ligado direto no site, quanto para o Gustavo também de uma forma de se comunicar melhor com algumas coisas aí, tá bom? Perfeito, eu agradeço, né, mais uma vez aqui a oportunidade, também as sugestões, né, da audiência e também o João pode falar, mas a gente está aqui à disposição também para tirar qualquer dúvida, né, se quiser marcar uma conversa, né, a gente explica no detalhe, e essas informações, muitas delas estão em locais diferentes, né, depois a gente vale indicar as pessoas, mas claro que aqui é sempre, né, uma melhora contínua, né, então a gente vai procurar, né, deixar mais claro da melhor forma possível, e queria novamente agradecer a oportunidade e espero que seja a primeira de muitas aí. É isso aí, o João já é figura conhecida aqui, sempre participa. Sempre bom voltar, Baroni, sempre um prazer aí, queria agradecer de novo a oportunidade, agradecer o FinNewsPaper aí pelas sugestões, eu acompanho, ele sempre vejo live no YouTube, ele sempre está engajado, é um player relevante aí para a gente acompanhar essas sugestões, estão sempre saudáveis, né, assim, quando a gente tem sugestões dessas, sempre estuda incluir, se possível, se não tiver nenhuma trava ou algo do tipo, mas porque eu acho que quanto mais transparência possível, melhor, sempre. Eu tenho pedido cada vez mais para os gestores de fundos de CRI, eu falo que hoje nós temos uma lacuna, que é a lacuna entre o que vocês têm das services e o que nós temos no relatório gerencial. Então, assim, foi um grande salto há 6 anos atrás de conseguir trazer mais informações de taxa ponderada, duration médio, um detalhamento maior das operações, foi um grande salto, porque antigamente o fundo de CRI era como se fosse um fundo de crédito privado, ele dava uma lâmina, né? E aí a gente conseguiu romper essa barreira. Agora a gente está precisando romper uma outra barreira, né? Por exemplo, vocês têm operações de home equity.
importante trazer talvez alguma tabela que mostre um pouquinho mais. Eu acho que essa indústria 3.0 aí tem muita coisa para acontecer. Tá bom? E só para antecipar, Baroni, e responder sem ficar no ar, esse script de home equity, como eu comentei, é cota sênior, tá? Então, mas a gente vai, obviamente, né, deixar o mais claro possível. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado. Bom restinho de semana para todos vocês. João, obrigado. Manda um abraço para a turma toda aí. E, Gustavo, vamos em frente. Boa sorte com o fundo e volte quando quiser, tá bom? Excelente, pessoal. Boa noite a todos aí mais uma vez. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.